Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Anônimos Podcast, um programa que entrevista pessoas comuns com histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E hoje eu estou aqui com meus convidados, que são o Carlos e a Marilene. Eles são casados há 24 anos, têm 3 filhos. O Carlos é marmorista de profissão e evangelista, e a Marilene, promotora de vendas e missionária. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Marilene? Tudo bem, bom, Carlos? bom dia. Tudo bem, é um prazer estar aqui, Lídio. Eu que agradeço a presença. Carlos, vamos começar por você. Me fala um pouco da sua profissão. Quem é o Carlos no dia a dia e como surgiu a profissão na sua vida? É interessante que, no que diz respeito à minha profissão, que é marmorista, ela veio de uma necessidade extrema, na verdade, porque eu entrei em marmoraria trabalhando como ajudante e de repente foi se passando os anos e eu, por conta de já ter filhos, pagando aluguel, eu me vi forçado a aprender de verdade a profissão de marmorista. Então é interessante porque eu entrei sem saber absolutamente de nada e hoje, graças a Deus, sou um profissional da área. E há quanto tempo você já atua nessa área? Já exerço essa profissão há 22 anos. Caramba! E hoje, graças a Deus, conheço uma matéria-prima, sei cortar, sei fazer os acabamentos, sei fazer as instalações e sou muito grato por isso. Sou muito grato por isso. Por ter, de alguma forma, se esforçado para aprender. Porque não é fácil. Não é fácil, a profissão não é fácil aprender. Visto que quando se inicia do zero, né? Eu entrei sem saber absolutamente de nada. E você trabalha sozinho ou você trabalha com equipe? Não, eu trabalho como equipe. Sou eu, trabalha eu, mais 2 funcionários. Então, nós somos em 3, né? É uma microempresa. Hoje eu trabalho numa microempresa. Mas exerce a mesma função de uma empresa aí de primeira linha, de primeiro escalão. Bacana. Vamos dizer dessa forma aí. Marilene, e você? Me conta aí, qual que é a sua definição de ser uma sobrevivente? Ser uma sobrevivente. Uma criança que é criada sem pai, sem mãe, né? Perdi meus pais, eu tinha 1 ano e 2 meses. Minha mãe, na verdade. Meu pai foi entregue. Meu pai pegou as 2 únicas filhas que tinha. A vizinha falou, tem uma vizinha lá na rua de baixo que não tem filho. Ele pegou a sacolinha, o registro, bateu na porta de baixo. Ô, dona Maria, quer essas 2 crianças aqui? E ela, deixa aí, onde come 1, 2, 3, elas comem também. E sumiu no mundo, vendeu a casa e sumiu. Então, nós somos em 5 irmãos. Ele deu a caçula no hospital mesmo. Nossa. E os 2 irmãos homens, cada um foi viver para um lado e ficou eu e a um pouquinho mais, 2 anos mais velha do que eu. E aí a gente foi ficando de casa em casa, institutos naquela época chamava-se FEBEM, né? Hoje não sei o que lá, infantil. Naquela época não existia isso, era FEBEM, era menino com menina e os infratores junto. E aí foi a sobrevivência que eu digo é que morei em casas com 9 anos já, pequena, tendo que ser dona de casa dos outros, cuidando de crianças dos outros para poder ter um lugar para morar. Né? Mas eram pessoas que adotavam você, no caso? Não, pessoas que a gente procurava emprego, né? E eu lembro que eu trabalhei uma vez um casal que eles trabalhavam no Jornal de São Paulo, Folha de São Paulo? Na Folha de São Paulo, isso. E aí eles tinham uma menina e eles saíam de madrugada para trabalhar e eu dormia nesse trabalho, lá, limpava a casa, cuidava da menina, fazia comida, isso com 10 anos de idade. Nossa. Por não ter onde morar. E aí no final de semana eu tinha que ir para algum lugar, mas que lugar que eu não tinha? Então aprender a sobreviver foi isso. Eu comecei a me vestir de homem, porque toda casa que eu chegava tinha... Hoje em dia a pedofilia ela é tratada de uma outra forma. Antigamente não, era uma coisa comum. Não se tratava a pedofilia como hoje o abuso infantil.
Então, naquela época, sem um adulto para te proteger, toda casa que você chegava tinha uma pessoa difícil para você lidar. Então, eu acredito que Deus, ele me guardou desde o dia que eu nasci até hoje. Ele cuidou de todos os detalhes. Então, eu me considero uma sobrevivente, que toda situação que eu passei na minha cabeça, eu dizia, eu nunca vou ser mãe, eu nunca quero casar, porque eu tinha aquele atrito por homens, todos eram ruins. Mas por trauma de você ter passado por situações. Isso. Aí eu dizia, não, eu não tive amor de mãe, então o que você vai dar o que você não tem? Você desconhece, né? Eu desconhecia, não tive essa experiência de alguém abraçar, de alguém fazer um carinho, não tinha essa experiência. Então, eu não sabia como lidar, né? Então, eu dizia que eu não queria família, não queria ninguém. E eu lembro que com 13 anos de idade eu fui para a Baixada Santista. Aí vivi lá até faltando uma semana. Mas você morava sozinha? Como que você fazia Aqui pra em São se Paulo virar? eu morava sozinha. Trabalhava nas casas dos outros, aprendi a ir para baile cedo, a mentir a idade. Eu dizia que eu não tinha a RG ainda, porque precisava de uma autorização do juiz. Eu sempre fui desenrolada, né? Aham. Então, eu lembro que eu passei acho que era restaurante e pizzaria ali na Zona Leste e pedi emprego ali. Ah, rapaz, mas que idade você tem? Aí eu menti a idade. E você não tem um RG? Não, porque precisa de autorização do juiz. E eu vou lá no juiz ainda. E foi indo assim, até eu conseguir ter o registro sozinha, um RG quando eu fui para a Baixada, porque lá não teve problema de eu ter o meu RG. Lá eu mesmo fui lá e fiz, acho que com 13 para 14 anos. Mas aí você se virava como pra morar lá? Na Baixada tinha uma sobrinha da senhora que me criou. Aí eu fui para lá porque a irmã dela, a gente chamava de vó, por ela ser mais velha. A irmã da senhora que me criou. Ela me levou para lá, para casa dela, para a Baixada. Aí ficava lá também, a mesma coisa, lavando, passando e cozinhando. Eles tinham uma barraca na feirinha e a gente trabalhava lá e assim você se mantinha até que eu consegui um emprego lá. E aí eu aluguei um quartinho e fui morar sozinha. Entendi. E aí, esse ramo de promoção de promotora de vendas, você tá o que, há uns 12, 15 anos? 10 anos, se eu não me engano. 10, acho que 12, 15 anos por aí. E como que você entrou nesse ramo? Como que Através, você descobriu? eu comecei... Eu trabalhava de faxina, na época, e aí conversando com uma moça no metrô, vindo de uma faxina, conversando com a moça no metrô, e aí ela falou, curiosamente, né, eu sempre fui entrosada de conversar, de dar um bom dia, e conversar, se aproximar de alguém, e ela estava com uniforme e eu perguntei, né, o que é isso? Aí ela falou, eu trabalho de promotora, tal. Aí a primeira ação que eu fiz foi uma degustação. Aí passou-se um tempo, eu comecei a trabalhar num mercadinho de bairro da minha casa, ali perto de casa. E não tinha registro, tal. E eu comecei a orar a Deus que eu precisava de registro. Eu já estava chegando a uma certa idade que não tinha registro em carteira. Eu já estava com a minha carteira parada há quase uns 6, 7 anos. E aí eu falei, não, eu preciso movimentar, né, minha carteira. E aí um pastor, amigo nosso, que hoje é pastor, amigo nosso, ele entrou numa agência para trabalhar, agência ATA na época. E ele me ofereceu para a Unilever. Foi meu primeiro trabalho, foi na Unilever, na Embeleze. Antes pagava muito mais, né, o valor para os promotores do que hoje, né? Com eu certeza. vejo porque, eu fui supervisor. Na minha época de supervisor, eu ganhava 3 vezes mais do que ganha hoje um supervisor, os benefícios, né? Fora os benefícios, Todo mundo queria isso. ser, é verdade. Por que será que caiu tanto? Você Agências, acha? né? Foi Hoje por causa em da pandemia? Pode ser, mas eu acredito que abriu muito para agências, né? Então, agências, ela fica com a maioria da parte, né, do que uma empresa passa. Aí, quando é direto, você vê a diferença de uma empresa direto, Nestlé direto, o valor de um salário direto da Nestlé ou por contratação de uma agência. É totalmente diferente. Entendi. E assim, conta a história de você ter... Como que foi a sua cura com 19 anos de rins? Como começou essa sua história de fé? Então, eu estava na Baixada, morando sozinha, doente, e eu não queria vir para São Paulo de jeito nenhum. Tinha meus irmãos aqui, que a gente se reencontrou, aqueles lá que se afastaram lá desde pequeno, todos se reencontraram, até a caçula. E aí, eu já morava sozinha, e eu tinha 17 anos, trabalhava numa loja na Baixada Santista, tomava conta sozinha, porque eu sempre fui desenrolada, graças a Deus. E aí, eu comecei a sentir febres e dores.
A esposa do meu chefe me levou ao hospital, eles falaram que eu estava com uma infecção, uma bactéria muito forte nos rins. E aí ela me levou para casa, me colocou na rede e tal, me deu a medicação e tal, só que eu continuava tendo. Aí uma tia minha descobriu que eu estava nessas condições, ligou pro meu irmão e disse, a sua irmã está doente na Baixada Santista e não comunicou ninguém. Aí meu irmão veio para me ver, foi lá ver e falou, não, você vai embora comigo. E eu não queria ir, né? Com a idade já quase fazendo 18 anos e sempre fui sozinha, não queria causar problema para ninguém. E aí vim morar com meu irmão. Acabei vindo porque eu não tinha mais condições de trabalhar. E acabei vindo para cá. Chegando em São Paulo, os médicos detectaram que eu estava com o rins parado já. Um já vinha parado o funcionamento e o outro já estava quase. E eu vivia dia e noite com dores, vômitos e muito ruim. Foi quando eu conheci o Carlos na escola, ele falando de Jesus, que Jesus curava, tudo. E ele estava orando por mim. E quando foi, ele me fez o convite para ir à igreja. E aí eu aceitei, fui num culto com ele. Ao invés de ele te convidar para sair, ele te convidou primeiro para ir para a igreja. Para ir para a igreja. Ele costuma dizer que ele fez assim, ele fez uma proposta para Deus. Deus, se eu ganhar ela para o Senhor, você divide ela comigo? E eu acho que aí Deus falou, peraí, eu vou dividir ela com você. E aí num culto, né, eu fui num culto com ele, lá sentada ouvindo a palavra. Deus usou a pastora da igreja, dizendo que tinha uma jovem sentada ali do lado esquerdo que sentia umas dores nessa região e dentro de mim. Ele contou para ela. É a pastora dele, né? Ele deve ter contado uma história para ela. Só que aí ela contou uma história que só eu e Deus sabia. Ela falou, olha... No culto? No culto, isso no culto. Deus revelou para ela. Ela disse, olha, tem uma jovem aqui que ela está até falando assim, ele deve ter contado para ela. Mas tem uma coisa que você só contou para Deus, não contou para ninguém. Com 9 anos de idade, você num quintal na Zona Leste, você olhou para o céu e disse, não existe Deus, porque Deus não deixaria uma criança viver no mundo sozinha. Nossa. E aí eu me derramei. Eu falei, nossa, é ele mesmo. Só ele, só estava eu no quintal, ninguém sabia dessa história. E Zona Leste, peraí, eu moro na Zona Norte, ninguém sabe disso. E aí foi quando eu lembro que não foi eu que levantei a mão para ele, não foi eu que aceitei a ele, mas ele me aceitou. Ele falou, vem minha filha, sou eu, seu pai aqui, o pai maior. E aí eu aceitei Jesus nesse dia. Nesse mesmo dia, Deus usou ela dizendo, esta dor que você está sentindo, Deus manda te dizer que Ele está tirando esse rins que está parado e colocando rins novo de criança. Você não teve que fazer transplante, Não nada? precisei. Já estava na fila, aguardando transplante e não precisei. Mas e aí, você saiu da fila? Saí, automaticamente. Ah, Voltei você- ao hospital, falei, pode fazer os novos exames que eu não tenho nada. Essa não foi só uma das curas que Deus fez, isso foi quando eu me aproximei dele, né? Depois eu tive apendicite A, B e C, tive hepatite A, B e C, grávida, e depois eu tive uma apendicite sulfurada fase 4. Nossa. E Deus é Deus de milagres. O milagre foi grande. Milagres são grandes. Não podia ter filhos, hoje eu só tenho 3, 2 meninas e um menino e um neto. E você não podia ter filhos? Não podia ter filhos. Os médicos falaram que você não podia Que ter não filho. podia ter filhos. Nem antes e nem... Eu lembro que quando eu engravidei também, Deus usou um irmão dizendo, eis que esse que está no teu ventre é minha, que ainda era a minha menina, minha primeira, a Rebeca. Uma coisa que eu não me conformo assim que eu vejo é que os médicos, eles insistem em querer ser Deus, né? E só Deus que sabe do que vai acontecer ou do que não vai acontecer. Não é médico nenhum que vai dizer. É lógico que a gente tem que acreditar na medicina, tem que dar credibilidade a eles, mas sempre quando um médico chega e fala, ó, isso daqui é impossível, isso daqui vai ser desse jeito e pronto, aí você pode desconfiar um pouco, porque Deus opera milagres. Sim, Exatamente. sim. E eu acredito bastante. Exatamente. E Carlos, falando em milagres, como que foi o milagre de Deus entrar na sua vida, Cristo entrar na sua vida? Me conta aí sua história de como que você descobriu ele. Elídio, eu, na verdade, eu sempre digo, e por onde eu passo, por onde Deus ele permite eu pisar, caminhar, eu sempre faço uma síntese, né, do meu testemunho, dou uma síntese do meu testemunho, por conta da grandeza do milagre que eu vivenciei e continuo vivenciando até hoje.
desde a época da minha conversão, né? Porque, como eu vinha te falando em off, conta a sua história aí. De caminho para cá, eu vim do mundo do crack, né? Da droga. Então, eu vivi 8 anos viciado no crack, na droga. Que para você sair disso daí, você tem que ter muita força de vontade, né? Então, ali na periferia, ali no Jaçanã, na Zona Norte, ali na periferia conhecido como Jardim Filhos da Terra, né? Ou Serra Pelada. Tá. Então, eu trocava a noite pelo dia. Porque à noite eu ficava andando nos morros, fumando droga, muitas das vezes também vendendo, fazendo aquele corre todo. E pela manhã eu esperava meu pai do morro, eu esperava meu pai sair para trabalhar, que meu pai saía para trabalhar de madrugada, e eu ficava visualizando ele sair para mim entrar, para mim não tomar bronca, porque toda vez que eu encontrava com ele, ele me dava bronca, né? E essa vida perdurou 8 anos batido de ponta a ponta, e todos que olhavam para mim não via perspectiva alguma, não tinha perspectiva alguma de mudança na minha vida. A perspectiva que eles tinham, todos, sem exceção, a começar pelos de dentro da minha casa, parentela, meus pais, minha mãe, porque eu era aprofundado mesmo. Mas então, você pensava em mudança ou você também não queria na época? Sim, eu pensava, mas não tinha força sozinho. Ah, entendi. Né? Então, a perspectiva que eles tinham era de ou cadeia ou cemitério, ou cadeia ou caixão. E eu tinha esse desejo, essa vontade de sair dessa vida, de mudar de vida. Porém, eu não tinha força, né? Então, por conta disso que eu falo que foi um milagre estrondoso de Deus na minha vida. Porque eu só passei a ter força quando eu conheci Jesus. Mas alguém te apresentou? Alguém me evangelizou. O Adilson, o irmão Adilson. Sou grato a Deus eternamente pela vida dele. Era porque seu ele conhecido batia. Era ou meu você... vizinho. Ah, era seu vizinho. Era conhecido, tá. Vizinho, nós zoava junto, só que ele não se envolvia com droga. Ele nunca se envolveu assim profundamente com droga. Mas a gente sempre estava junto no mundão. E quando ele foi para Cristo, ele foi primeiro, né? Ele sempre me evangelizava. Falava de Cristo, falava de Jesus para mim. E eu falava, tá bom, um dia eu vou, cara. Um dia eu vou, um dia eu vou. E aí o ápice da minha conversão foi algo muito sobrenatural. Por quê? Porque eu estava, na madrugada, eu já estava quase uma semana sem entrar para dentro de casa, fumando droga todo dia. Dia e noite, fumando e bebendo. E aí teve uns irmãos que passaram para ir orar no monte, não sei se você sabe, tem sei. Um monte é um monte lugar... lá de Guarulhos, isso, é um lugar, numa reserva, na mata. E aí eles passaram de madrugada e eu tava doido, já tava uma semana, doido na rua. E eles me deram um panfleto, me evangelizaram, me deram um panfleto e eu guardei. E aí, depois de algumas horas, já quase amanhecendo o dia, me deu uma depressão nesse dia. Tanto eu ficar fumando droga a semana toda, me deu uma depressão e eu senti vontade de dar cabo à minha vida, de acabar com tudo ali. Aí eu me lembrei do panfleto que os irmãos tinham me entregado. Tinha guardado no bolso. Aí eu peguei o panfleto, olhei lá. E estava escrito uma passagem que está no livro de João, que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E eu guardei aquela frase para mim, aquilo ali me acalmou meu coração, minha alma, e eu voltei para casa. Dormi por volta até de umas 14 horas da tarde. Quando foi 14h30, eu fui lá bater, bater na casa do meu vizinho, perguntando se tinha culto. Aí ele falou, rapaz, eu já estou me arrumando, vai ter um culto agora às 15 horas da tarde. Que era tarde, na época tinha muito culto à tarde nas igrejas. Uhum. E eu falei, eu vou com você. Ele ficou tudo alegre, você vai. Pronto, daquele dia em diante, irmão. Fui para a igreja à tarde, a pastora lá fez o convite, eu levantei minha mão para Cristo. A partir de então, cara, não coloquei mais crack na minha boca. Você largou assim? Larguei. A mudança foi da água pro vinho. Caramba, coisa sobrenatural de Deus, cara.
Eu não precisei passar por clínica de recuperação, não tive crise de abstinência. Foi Deus que entrou, o Espírito Santo entrou no meu coração, na minha alma e mudou. Daquele dia em diante, eu não tive mais desejo de fumar droga. Então, por conta disso, que no início da minha fala, eu disse que sozinho eu não conseguia, entendeu? Mas eu chamei a Cristo para a minha vida. Eu recebi Cristo na minha vida e Ele continua me ajudando até hoje. O que a religião mudou na pessoa do Carlos? Eu não digo a religião, né? É porque existem os aspectos, né? Jesus, ele fala sobre o religioso, né? Então, é preciso definir o que é religião. E muitas das vezes se define religião de uma forma completamente errônea, né? Porque a palavra religião, né? Ela significa religar a Deus, né? Religar a pessoa a Deus. Agora, o religioso, né, é preciso deixar bem definido isso, porque é religião e o religioso, né? Então, existe diferença? Existe. Jesus, ele fala sobre os religiosos, né? Uma vez que Jesus, quando ele veio, Jesus ele não veio pregar religião, Jesus ele veio pregar reino. Então, isso é preciso deixar bem definido, né? Porque Jesus ele não veio pregar religião A, B, C, D, não. Jesus ele veio pregar o reino de Deus, o reino dos céus. Exatamente. E a igualdade. Tanto é que Jesus ele iniciou o seu ministério pregando num lugar onde ninguém queria pregar, que foi nas margens do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Foi ali que Jesus ele começou o seu ministério. Chamando quem? Chamando os seus discípulos. Pregando para os seus discípulos para o seguir. Ninguém queria pregar lá. Os religiosos ficavam em Jerusalém, dentro das catedrais, dentro dos grandes templos da época, entendeu? Mas Jesus não. Então é preciso deixar, é bom deixar definido isso aí. Então, Jesus, o reino de Deus, quando você pergunta sobre o que mudou, o reino de Deus entrou na minha vida. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E a partir do momento que o ser humano aceita Jesus como Salvador da sua vida, Jesus entrega o reino dele. Então a mudança é literalmente. A mudança é literalmente. Então o que mudou? Mudou minha vida literalmente. E mudou o quê? De dentro para fora. Esse aspecto que é importante da mudança do cristianismo. Porque Cristo ele muda de dentro para fora. A mudança não é só exterior. Cristo ele muda dentro primeiro. Aí, depois que a mudança é feita dentro, o que está dentro, ele vai refletir nas suas ações que está por lá de fora. Entendi. Então, isso é sobrenatural. Então, a mudança na minha vida foi literalmente. Jesus mudou a minha vida literalmente. Primeiro, mudou de dentro para fora em mim. Mudou meu caráter. Já começa por aí. Tinha um caráter deturpado, entendeu? Era tido como drogado, como nóia, e por aí todos os termos pejorativos que você imaginar, todos os adjetivos, estavam sobre mim. Então, a partir da mudança, essas coisas todas foram caindo por terra. Jesus foi tirando. Por quê? Porque a mudança que aconteceu dentro foi refletindo por lá de fora, de forma que todos que olhavam para mim diziam, puxa vida, é ele mesmo? Olha como ele está mudado. E essa mudança levou um tempo para as pessoas acreditarem que você tinha mudado? Porque no começo, quando você muda, gera aquela desconfiança, né? Ah, será que ele não está fazendo só para querer mostrar alguma coisa, tal? Será que é real mesmo?
quanto tempo levou para que essa mudança fosse percebida mesmo e as pessoas falassem, não, ó, tá sendo... Ele tá mudado mesmo, tá diferente? Varão, na verdade, isso é natural, né? Porque toda mudança brusca, né, causa uma certa desconfiança, tal, e é muito curioso o irmão fazendo essa pergunta, que eu me lembro que quando eu estava, acho que uns 2 meses a 3 meses, caminhando na fé, a minha tia, eu tenho uma tia, e ela falava que eu estava levando pedra de crack dentro da Bíblia. Olha só, tá, cabe, essa pergunta cabe. Dentro da Bíblia, levando pedra de crack para dar para os irmãos da igreja. Ou seja, justamente era isso. Muita gente não acredita. Você tá fazendo uma nova clientela na igreja. Você tá entendendo? Muita gente desconfia. Será que é mesmo? Vamos ver até quando. Vamos ver se é fogo de palha, né? Existe essa expressão. É fogo de palha isso aí. Uma hora vai acabar. Só que é o seu dia a dia. Isso é natural. Em todos os segmentos, eu acredito que isso é natural. No início, aquela mudança brusca, entendeu? Causar um certo espanto para quem está de fora, entendeu? Mas foi naturalmente acontecendo, dia após dia, Deus me dando graça, dia após dia, eu deixando refletir o fruto do Espírito, né? Que há em mim, porque quando você recebe o reino de Cristo, quando você recebe Cristo como Salvador, obviamente que você tem que ter o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é aquilo que vai te qualificar como um verdadeiro cristão. Alguém que quem está de fora vai olhar e vai falar, rapaz, esse camarada realmente está mudado, cara. Tem um caráter de Cristo. E assim, entendeu? Carlos, tanto para você quanto para a Marilene, vocês acham que a religião torna pessoas mais tolerantes e com mais empatia? Ah, sim. O que você acha aí, Marilene? Porque nós temos que ser imagem e semelhança dele, né? E ele nós temos que ter os sentimentos de Cristo. Eu acredito que nós temos que... a Bíblia diz que nós temos que olhar com olhar de amor e de misericórdia. Olhar com o olhar de Cristo. E Deus, ele nos dá a oportunidade, aquela mudança, aquela oportunidade que Ele te deu de dar a essa mudança na sua vida, nós damos essa oportunidade às pessoas. Eu lembro de um determinado jovem que os próprios pais rejeitaram ele, né? Os próprios pais, ele dava tanto trabalho com drogas, com bebidas, que nem os pais deles acreditavam mais nele. E eu lembro que uma certa feita, meu esposo, na época, ele estava fazendo serviço de pintura. E ele chegou em casa com esse jovem. Era um dia chuvoso, rapazinho de bermuda, sem camiseta e de chinelo. E eu falei, o que aconteceu? O Eduardo falou, olha, os pais colocaram ele para fora porque ele está dando trabalho com drogas. Mas eu perguntei para ele se ele quer uma mudança, e ele disse que quer uma mudança e nós vamos ajudar ele. Então, nós ficamos com ele uns 3, 4 dias em casa, mostrando o que era o amor, o que era o cuidado, o que era uma família, e depois nós conseguimos uma casa de recuperação para eles e enviamos esse jovem para a casa de recuperação. Então, nós fizemos a nossa parte de cristãos, de ver a pessoa passando por uma dificuldade e querer uma oportunidade ser encontrada, que muitos não encontram. Às vezes quer, mas não encontra essa oportunidade, né? E também não é todo mundo que consegue, né, o que vocês conseguiram. Sim, porque casa de recuperação é o que mais querem. Mas é super difícil você conseguir, você encontrar, né? Exatamente, exatamente. E só para corroborar com a fala da Mari, da minha esposa, sobre a empatia e também sobre... qual foi a outra pergunta? Empatia aí, que me fugiu da memória aqui. E tornar pessoas mais tolerantes. Tolerantes, E o cristianismo por si, o evangelho por si, ele nos torna assim, né? Ele nos torna semelhante a Cristo. Ele nos torna semelhante a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, é o texto áureo da Bíblia.
diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho, a saber, Jesus Cristo, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, porém tenha vida eterna. Então já parte do Criador, já parte do nosso Deus. Ó, Deus, ele tem tanta empatia, Deus, ele tem tanta tolerância, que enviou o teu filho para pagar uma dívida que nós não conseguimos pagar, uma dívida impagável, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê. Então, Cristo pagou a minha dívida, a dívida da humanidade na cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, porém tenham vida eterna. Então, o amor é o cerne do cristianismo. O amor é a empatia ao próximo, é o cerne do cristianismo. Não dá para separar. Não dá para dizer que é cristão e não tem empatia pelo próximo. Não é um cristão verdadeiro. O camarada pode até falar que é cristão, mas se não tiver empatia, se não tiver tolerância pelo próximo, entendeu? Não é um verdadeiro cristão. E você acha que a salvação, ela vem através da religião ou através da fé? A salvação, ela vem por meio da fé. Meio da fé. Isso está implícito, explícito, na verdade, na Bíblia, né? Que a salvação, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, automaticamente é gerado fé em seu coração. A fé em quem? A fé naquele que você está ouvindo. Daquele a quem o pregador está falando. Então, você passa a crer daquele a quem o pregador está falando. O pregador vai estar falando de Cristo, da Bíblia. Então, a salvação, ela vem pela graça por meio da fé. Então, a salvação é por graça, por meio da fé. Então, a salvação, religião não salva. Religião não salva. O que salva é a graça de Jesus por meio da fé em Cristo. O que é graça? A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos. Mas Jesus veio, como eu já disse aqui no texto de João, capítulo 3, verso 16, e pagou a nossa dívida. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por empatia, por tolerância, por bondade, pelo teu grande amor, ele pagou a nossa dívida, que era impagável, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar a nossa dívida aqui na cruz do Calvário. E por que as pessoas têm mais confiança no Google do que na Bíblia? O que você acha? Você acha que as pessoas hoje, elas estão mais distantes de Deus? Sim. Eu vou falar, depois a minha esposa também quer falar aqui um pouquinho. Nós não podemos dispensar, na verdade aqui, essa ferramenta chamada Google, né? É uma ferramenta extremamente importante do meu ponto de vista, né? Onde extraímos muitas coisas boas, boas mesmo. No entanto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Então, nada e ninguém, nenhum tipo de ferramenta está acima da Bíblia Sagrada. E nem substitui, né? Não, nada substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, é infalível. A palavra de Deus é a verdade suma, a verdade completa. Então, não tem ninguém que substitui nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de artifício que venha substituir a palavra de Deus. O Google, ele é um acessório, né, uma ferramenta que você, sabendo usar para o bem, vai te ajudar de maneira muito abundante, mas não toma o lugar da palavra de Deus, não. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Só falar mais nada, isso, já. Mari. É isso aí. E qual o papel do evangelista e da missionária diante das pessoas? Pode falar, você primeiro.
Fala você. Da missionária diante das pessoas. Foi o que eu já havia comentado com você. Para mim é uma questão de credencial. A minha prática como esposa, né, de um evangelista é sempre estar apoiando ele, lado a lado com ele, acompanhando ele e fazendo o aconselhamento junto com ele, né, servindo a Deus na igreja, no culto no lar, acompanhando ele. E para mim é isso. Eles colocam a credencial de missionário porque geralmente pastora, a esposa é missionária, né? Ou outras que são consagradas mesmo para fazer missão para fora, para outros países e tudo. Então, a minha visão na questão de missionária, para mim, é só uma credencial. Não, mas a minha prática, ele prega e eu gosto de louvar. Não sou muito de pregar, mas gosto de louvar a Deus. Então, ele tem o chamado dele para pregar, orientar as pessoas. E eu só auxilio a ele a isso. E quando você tem essa divulgação, por exemplo, você é uma missionária, você é um evangelista. As pessoas que não conhecem ou as que conhecem, tem aquela pessoa que chega e fala, lá vem aquele cara para falar de Deus e não sei o quê. Acontece esse tipo de coisa? Ou é mais... não tem? Não, acontece sim, acontece. Algumas pessoas não aceitam de bom grado, né? Uhum. Não a pessoa do evangelista. Sim. E nem a pessoa do missionário. Mas isso tem muito a ver com não aceitar a mensagem que ele traz. Entendeu? Tá. Não são todas as pessoas que recebem de bom grado a palavra de Deus. Porque essa é a mensagem que o evangelista leva, a missionária leva, né? Então, não são todas as pessoas. No entanto, algumas toleram, outras já se mostram irredutível, né? Mesmo ali, e não querem ouvir. Só que para essas que não querem ouvir também, nós temos uma orientação bíblica, né? Sacode a poeira do pé, Jesus disse. Quem não quiser ouvir, deixa a paz. E sacode a poeira do pé, não quer, deixa. Entendeu? O próprio texto, tem um texto na Bíblia, no livro do profeta Zacarias, que diz assim, ó, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força, e nem por violência o evangelho, a palavra, a mensagem. É pelo espírito. Haja vista que quem convence o ser humano, a pessoa, quem a quebranta, essas pessoas que não querem te receber, não. Deixa eu melhorar isso aqui. Que não querem receber a mensagem que será transmitida por você, entendeu? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é o evangelista, não é a missionária, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é o padre, não é o homem. Quem convence é o próprio Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não trabalhar no coração da pessoa, não adianta. O camarada pode ficar falando a noite toda a palavra e as pessoas vão virar as costas e vai deixar ele lá sozinho. Entendeu? Por isso que é muito importante, muito importante de distinguir, também tem a questão do evangelista e do missionário. Algumas pessoas não são missionárias na prática. Foi no caso que ela falou aqui. Mas são na credencial. Ah, mas isso é errado? Não, não é errado. Porque, de alguma forma, também ela está fazendo missão. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que para ser missionário tem que ser missionário transcultural. O que é missionário transcultural? Você tem que transpor a cultura do Brasil. Ir para fora, para outro país. E quando não é isso, existem os missionários urbanos, os missionários da região, da periferia. Então, na verdade, o ministério do missionário e do evangelista praticamente está entrelaçado, porque o evangelista também faz isso. Ele leva a palavra, ele evangeliza, entendeu? A função do evangelista é evangelizar, é também fazer missão. Então, praticamente se parece muito, de forma que chega até a confundir um com o outro, de tão parecido que é o chamado de um evangelista e do missionário. Então, precisa deixar bem claro também isso aqui, é preciso explicar de forma correta. Por quê? Porque missionário
Não é só quem vai para fora do Brasil. Você faz missão dentro da tua casa também. Eu faço missão na vida dos meus filhos, pregando para eles, entendeu? Pregando para minha esposa. Eu faço missão dentro do meu lar, faço missão. Meu vizinho vai olhar, vai contemplar o fruto do Espírito Santo na minha vida, sem eu nem abrir a boca para falar de Cristo para ele, mas ele vai ver meu dia a dia, minha conduta. Às vezes você prega, você evangeliza, você faz missão sem falar de Cristo, cara. Alguém olhando para você tá vendo Cristo na sua vida. Entendeu? E falando em palavra, o que se questiona muito é que se prega muito a palavra e falta mais ação em termos de, por exemplo, ajuda às pessoas que realmente necessitam. Como que você vê essa questão da palavra versus a ação? Então, própria Bíblia nos orienta, para tudo tem parâmetro bíblico. A própria Bíblia nos orienta no livro de Tiago que a fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. Então, no que diz respeito a essa pergunta que você está fazendo, é fé versus obra. Então, aqui nós já temos uma exortação de Cristo para aqueles que falam que têm fé, mas abandonam as obras. Porque é assim que a carta de Tiago explica. Jesus explica assim na carta de Tiago. Como eu posso, basicamente isso aqui, tá? Como eu posso chegar para alguém que está com fome, ele está com fome, necessidade física, e dizer para ele, pregar para ele que Jesus vai abençoar ele. Eu digo, Jesus vai abençoar, Jesus tem vitória para você, Jesus vai saciar sua fome, Jesus vai suprir suas necessidades, você está com fome, com frio, mas Jesus vai suprir. Como eu posso pregar para essa pessoa, entendeu? Dizendo que Jesus vai fazer isso, e virar as costas e ir embora e deixar o camarada com fome e com frio. É sobre isso que o texto está explicando. Jesus está exortando a igreja sobre isso. Então, eu não posso fazer isso. Então, se eu pregar Cristo e contemplar necessidade física, fome, frio, tiver precisando de remédio, seja lá o que for, irmão, tiver no seu alcance, ainda que não esteja no seu alcance, mas você tem contato, você tem conhecimento, entre em contato com alguém, não precisa você fazer tudo sozinho. Pede ajuda, as pessoas vão te ajudar, para você ajudar o próximo, fazer obra, para ter obra. Entendeu? Por quê? Porque senão nós caímos dentro da negligência da fé sem obras. Aí a fé vai ser morta, a fé dessa pessoa é morta. E olha que detalhe, sabe quem fazia muito isso? Quem fazia muito isso eram os religiosos. Por isso que eu disse para você aqui que existe diferença entre religião e religiosos. Quem eram os religiosos que Jesus repreendeu na época? Eram os fariseus. Os fariseus eram tão religiosos a ponto de Jesus, uma certa feita, olhar para o público que ele estava pregando e dizer assim para o público que Jesus estava pregando, tá ouvindo os fariseus aí, vocês podem fazer tudo o que eles estão mandando. Ou seja, vocês fazem tudo o que eles estão pregando. O que eles pregam, vocês podem fazer. No entanto, não faça o que eles fazem. Olha só, a fé... Fazendo uma analogia, você acha que os fariseus de hoje são as pessoas ligadas mais ao mundo digital? E já enverdando nessa pergunta, você acha que quais são as principais dificuldades no mundo digital para a gente trazer a fé para as pessoas? Eu não digo que os fariseus... Eu digo os fariseus especificamente hoje, né? Estão no mundo digital, somente no mundo digital, porque eles estão em todos os lugares, né? Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Sobretudo no mundo digital, né? Sobretudo no mundo digital, porque, infelizmente, hoje em dia, tem muitos pseudos profetas,
muitos pseudos profetas que se dizem profetas de Deus, usando rede social para extorquir dinheiro, né? Sim. Dos inocentes, daqueles que não têm conhecimento bíblico, né? Existem alguns aí que cobram por revelação, entendeu? Cobram por revelação, faz um pix aí que eu vou te revelar aí, que Deus vai abrir a porta aí para você Triste amanhã. realidade, Essa é uma realidade, não, não é difícil você contemplar isso, é só abrir sua rede social, você vai contemplar essas coisas nas mídias digitais. Então, sobretudo nas redes sociais, hoje em dia o foco maior, porque é de maior alcance também, né? Hoje em dia as coisas acontecem muito rápido no mundo digital, né? Acontece muito rápido, então o alcance é muito rápido, o mundo contempla, o mundo visualiza muito rápido. Então eles usam essa ferramenta ao invés de usar, né, para fazer de fato aquilo que Cristo, né, ordenou fazer, que é propagar o evangelho sem mistura, o evangelho não falsificado, entendeu? O evangelho puro. Por quê? Porque existem outros evangelhos aí. Existem outros evangelhos que os pseudos profetas, pregadores, estão pregando por aí, que não é o evangelho de Cristo. Eles usam a Bíblia da forma que eles querem, para manipular a fé daqueles que estão os ouvindo. De forma que aqueles que estão os ouvindo passam a segui-los, passa a venerá-los, passa a contemplá-los como um semideus. Por quê? Porque eles sempre têm aquele negócio instantâneo, entendeu? Como um toque de mágica. Não, faça assim que vai dar certo, entendeu? E não é isso que Cristo ensina na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ensina que para tudo há um tempo determinado, né, cara? E por que vocês acham que os jovens eles estão tão distantes da igreja? Pode falar, não quer falar? Não, eu não quero falar. É complicado. No meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não. Estou dando aqui o meu ponto de vista. Opinião, tá? né? Apenas aqui uma opinião para contribuir, né? Para contribuir. Os jovens, na verdade, sempre é mais complexo. É mais complexo não é segurar eles na igreja, não é isso, mas eles se manter firme com Cristo na fé para permanecer na igreja. Entendeu? É um pouco mais complexo. Por quê? Porque é a fase do descobrimento, né? É a fase do descobrimento. É a fase de que eles estão vislumbrando muitas das vezes coisas novas. Então é a fase das incertezas. Essa fase da juventude é muito complexa. Então, ainda não tem um amadurecimento, né, deles, né? Pois é, não, falta amadurecimento, entendeu? E amadurecimento só se adquire com o tempo. Com o tempo. Não é da noite para o dia. Mas, sobretudo, o que eu acredito, por isso que eu disse, é o meu ponto de vista. Está faltando mais palavra de Deus. Porque se tiver palavra de Deus, meu irmão, entendeu? Eu não preciso trazer nada novo para manter a fé, tanto do jovem como dos irmãos da igreja, para manter uma fé sadia. Eu não preciso inovar, não preciso trazer atrações, não preciso trazer o mundo, pronto, não preciso trazer o mundo para dentro da igreja, transformar a igreja para segurar alguém, sobretudo os jovens. Sobretudo os jovens, que essa foi a pergunta. Reinventar a roda, né? Não precisa. É a palavra, irmãos, é a espiritualidade. Porque a dificuldade de hoje, tanto do jovem como daqueles que estão... Se para os maduros já é complexo, para os jovens, então, os jovens que o digam, entendeu? E pegando então, um gancho nisso daí,
a pergunta aqui também, eu acho que é super pertinente. Qual que é o significado da família para vocês? Família, pelo menos para mim, é uma base, né? É uma base, sim. Cuidar da família em primeiro lugar, né? A sua casa estando bem, você está bem. Eu costumo dizer para minhas filhas que se elas estiverem bem, meu filho, se tiver tudo bem com eles, eu estou bem, né? Se estiver tudo bem com ele, eu estou bem. Somos um corpo, né? Se um membro é machucado, a gente sente. Então, para mim, é algo importante. É constituído por Deus, é algo importante. É uma coisa que eu não queria ter, nunca pedi para ter e hoje tenho. E você acha que hoje a sociedade em si, ela quer desvirtuar os valores da família? Sim, sim, sim. Hoje é difícil. Eu levo até esses dias aí que a gente completou aniversário de casamento. E hoje é difícil. Aí as pessoas fazem... A primeira pergunta que as pessoas fazem é: ele é o pai dos seus 3 filhos? Ele é o pai dos seus 3 filhos? Foi seu único relacionamento? Você está 24 anos com ele? Você teve outros relacionamentos? Porque é comum as pessoas... Isso causa espanto hoje. Hoje causa espanto na sociedade. Somente no ramo que eu trabalho. Meus pais fizeram 50 Ai, esse que ano. coisa linda. É uma coisa também que... bodas de ouro, né? Bodas de ouro. Aí as pessoas, nossa, porque eu conheço, tem uma amiga minha que ela tem 4 meninas, as 4, cada uma delas é de um pai, né? Teve imensos relacionamentos. Então, hoje para eles é difícil esse negócio da família, a estrutura, e até mesmo no meio evangélico, eles falam que é como se fosse... por causa da questão da igreja. Não é essa questão. É uma escolha nossa. Mas a religião meio que aproxima a família, né? Sim, uma família em ordem, uma família bem estruturada, ela tá muito mais próxima e ligada a ter fé. Não que seja uma regra, mas eu acredito que seja muito mais próxima e ligada a isso do que uma família que, de repente, as pessoas... eu não falo com meu irmão, eu não falo com a minha mãe, a gente acha isso muito importante. Tanto que a minha sogra eu chamo de mãe. E eu peço para ele cuidar dos pais, né? Tem que cuidar. Cuida enquanto está vivo, visita, vê se está precisando de alguma coisa. Então, a família não é só eu, ele e meus filhos. Não vivo na casa de ninguém, ninguém vive na minha casa, mas a gente tenta cuidar. E apesar de todos os problemas, vocês acreditam que o mundo ainda tem solução? Rapaz, essa pergunta, na verdade, tá complicado. Eu sempre me apoio na Bíblia, né? Eu sempre me apoio naquilo que eu conheço. A Bíblia é seu norte. Naquilo que eu entendo. É a minha bússola, né? E por se multiplicar a iniquidade... E a Bíblia fala que nos finais dos tempos, quando se aproximar os finais dos tempos, a Bíblia fala sobre tudo isso que nós estamos vendo. É verdade. Guerras, né? Mas alguém vai falar, mas sempre existiu guerras. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos iria se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriaria. O amor de muitos se esfriariam. É filho. Filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Entendeu? E hoje nós estamos vendo tudo isso aí. Mas já é o fim, o evangelista Carlos? Não. A Bíblia fala que não é o fim, mas já é o princípio de dores. Então, respondendo sua pergunta, o mundo tem solução? Do jeito que está indo aí a bancarrota, a solução é Cristo. É Cristo. Se entregar o ser humano, porque nós estamos falando aqui o mundo, nós estamos falando, quando falamos mundo, nós temos que entender que é o mundo pessoas, né? Ser humano. Ser humano, né? Que é preciso definir isso também. Se escolher entrar pela porta estreita, meu irmão, que é a porta que Jesus ele nos orienta a entrar, entendeu? Terá solução para essas pessoas aí. Eu não sei se aqui no mundo,
tá? Eu não sei se é aqui nesse mundo, mas num mundo vindouro, na vida eterna, eu acredito que terá sim. Agora, aqui neste mundo, a Bíblia tem uma promessa também para aqui neste mundo. Que aqui neste mundo também nós gozaríamos, quem gozaríamos? Quem irá participar, ser participante dessa alegria, desse gozo? Aqueles que receberam a Cristo também como Salvador. Gozariam de paz, plena paz. E a paz que Cristo ele nos dá é uma paz diferente da paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é uma paz com ausência de guerras. Perceba, é uma paz com ausência de guerras. Agora, a paz que Jesus nos oferece não é uma paz com ausência de guerras. É uma paz em meio à guerra, cara. Olha que interessante. Você está vivendo em meio à guerra, entendeu? Em meio às lutas, dificuldade da vida, as inversões de valores familiares, como você bem pontuou aí, que hoje em dia, irmão, a inversão de valor tá, entendeu? Ninguém quer mais saber, hoje em dia, de uma família tradicional, entendeu? Hoje você prega sobre uma família tradicional, para muitos você é quadrado, antiquado, só que esta família tradicional é uma instituição divina. Não fui eu que inventei, não foi você que inventou, não foi o presidente que inventou. Essa família é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu, irmão. Então, se Deus instituiu, ponto. Todos têm este conhecimento, que foi Deus quem constituiu. Só que no presente momento, nessa geração presente, é antiquado. Quem vai falar? Então, o mundo está indo totalmente na contramão, cara. Então, por isso que essa pergunta sua cabe bem. Será que tem solução? E aí, como vai acontecer? Entendeu? Com essas leis frouxas que estão se afrouxando cada dia que passa, será que vai ter solução? Entendeu? A perspectiva nossa, a gente fica pessimista. E eu vou ser sincero para você, eu sou pessimista quanto à melhoria deste mundo, porque já parte de cima, né? A crise, né? A corrupção, ela não começa de baixo, né? Ela começa de cima. Então é das leis, vai se afrouxando e vai pegando para baixo. E tentando ser um pouquinho otimista em relação ao mundo. Resumindo numa frase, ou num dizer, ou numa palavra, qual é o maior sonho do Carlos em relação à fé e qual é o maior sonho da Marilene em relação da fé? Eu resumindo, fazendo um resumo, ver o ser humano adorando ao Criador dos céus e da terra, cara. Se entregando de fato, de verdade para Deus, entendeu? Abandonando suas práticas más, suas práticas pecaminosas. Não estou dizendo que eu não tenho pecado. Eu tenho pecado. Se eu disser que eu não tenho pecado, a própria Bíblia diz que eu me tornei mentiroso. No entanto, eu tenho Cristo na minha vida, morando em mim, que Ele me santifica, que quando eu percebo que pequei, sinto um arrependimento, meu coração fica triste, eu vou pedir perdão para Ele. Ao contrário dessa humanidade sem Deus, cara, que peca desenfreadamente, faz mal desenfreadamente, não tem sensibilidade nenhuma. Então, resumindo aqui, é que venha ter sensibilidade, cara, para ter um encontro com Cristo, sabe? Esse é o desejo do meu coração. E o seu, Marilene? O meu foi que nem ele disse, que essas pessoas alcançam a paz em meia guerra. Tá esse turbulhão todo, que eles conheçam, né, a fé de Cristo. É como se a gente quisesse transferir a alegria que a gente tem, né, a experiência que a gente tem, que essas pessoas possam ter, né? Cada dia você vê mais pessoas se matando, tirando as suas próprias vidas com ansiedade, com crises, Exatamente. com depressões, porque não conhece o amor verdadeiro que é Cristo. Que se achegar a Ele, Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei.
Então é coisa linda. O segredo é estar com ele. Então traz Pra todo. cura, né? Traz cura, traz restauração. A Bíblia ela tem resposta para ansiedade, para angústias, para tudo. Gente, o papo tá muito bacana aqui com o Carlos, com a Marilene. Então, eu queria que vocês deixassem aí, para finalizar, a mensagem para as pessoas. Uma mensagem sua, Carlos, e uma mensagem sua, Marilene. Uma mensagem para as pessoas? O que você quiser. A mensagem que eu quero deixar aqui para todos que nos ouvem, né? Que todos que serão alcançados por esse programa, por esse bate-papo nosso aqui, é que procure cada dia ser resiliente. Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é um desafio muito grande. Então, nós precisamos ser resiliente. Não desistir, né? Quando as coisas derem errado, quando a dificuldade bater na porta, quando os ventos, né? Nós cristãos costumamos sempre usar esse adjetivo, os ventos, que representa todo problema da vida, né? Em qualquer área, qualquer situação da vida, sobrevém sobre nós. Ainda que esses ventos venham nos derrubar, não escolher ficar prostrado, mas se levantar. Porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Ele Amém. sempre nos dá uma nova oportunidade para continuar marchando. Isso aí. É o conselho que eu tenho. Acho que não preciso falar mais nada, ele já disse tudo. Um completa o outro, Um né? completa o outro. É isso sempre aí. assim. É sempre assim. Eu concordo com ele. Gente, eu quero agradecer muito a presença sua, Marilene. Eu quero agradecer muito suas eu que palavras agradeço. muito sábias, Carlos. Nós que E agradecemos. eu queria agradecer ao público que hoje esteve presente e não esquecendo de mostrar os nossos produtos, ó. A gente tem as camisetas Anônimos, Bacana. Pessoas Comuns, Histórias Incríveis, os bonés, quem quiser adquirir, os copos de diversas cores e a nossa famosa caneca. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, deixe o seu like. E esse foi mais um Anônimos. Muito obrigado e boa noite. I'm